vocês. E aí, hoje será apresentado os novos assuntos. Vamos terminar os assuntos do primeiro bimestre, dando continuidade onde a gente parou. Terminamos na Revolução Russa e hoje vamos encerrar o nosso livro. E é de suma importância que vocês possam acompanhar esse vídeo com o livro do lado. E aí eu recomendo demais a vocês, como eu faço sala de aula, vocês peguem o marca-texto e já fiquem ligados em tudo que for falar. Claro, tudo que eu for falar aqui vai ser baseado no livro, porém vai ser um resumo. E aí vocês dão essa lida a mais e vão marcando os trechos mais importantes. Beleza? Vamos lá. Primeiro assunto a ser abordado hoje será a crise de 1929 nos Estados Unidos. Como todos sabem, o país que mais se beneficiou na Primeira Guerra foi quem? Os Estados Unidos. Bem sabemos também, para que a gente possa entender uma crise, a gente tem que entender também quais os motivos da crise, quais foram os principais fatores para que ocorresse o declínio, os motivos para que a crise chegasse. E aí, como eu já disse a vocês, os Estados Unidos foi a maior beneficiada na Primeira Guerra, porque ela emprestou dinheiro à França e à Inglaterra, superpotências mundiais. E aí, o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos estava só, como diz a história, estava só de camarote assistindo a guerra, estava só esperando o momento certo, para quando terminasse, ela aparecesse em cena, emprestasse o dinheiro e ela ficasse com todo o dinheiro que fosse receber de juros, de impostos, eles mesmos iam cobrar tudo isso em dobro, né? E aí o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos agora, após a Primeira Guerra, vai se tornar a maior potência mundial, a maior potência econômica, a maior potência estrutural, em tudo, porque todo o dinheiro que vinha dos países agora estão indo para os Estados Unidos. A França e a Inglaterra eram as maiores potências, agora estão transferindo todo o seu dinheiro para os Estados Unidos, porque eles têm que pagar a conta, o empréstimo que os Estados Unidos fez com eles. E aí, impostos altos, juros altos, e os Estados Unidos cobrou para eles, claro, eles não tinham outra opção. Ou era pegar o dinheiro, ou era quebrar a nação, certo? E aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos agora vive uma fase glamourosa, vive uma fase de ostentação social, onde o índice de desemprego está baixíssimo, onde a violência está baixa, onde todo o contexto social baixou. Por quê? Antes eles tinham uma estrutura, porém eles tiveram que mudar a estrutura do país, porque agora a demanda é muito maior. Eles têm uma demanda que alimentam duas superpotências, logo geram mais emprego, eles vão gerar mais oportunidades para que haja crescimento para as pessoas, né? Enfim, os Estados Unidos, que antes tinham uma estrutura pequena, que atendia apenas os Estados Unidos, agora eles têm uma estrutura que atende a dois países, superpotências também, 3 países, eles mesmos, a França e a Inglaterra. E aí, os Estados Unidos agora vai passar por uma série de boas fases. E aí podemos ver nessa foto aqui, os Estados Unidos agora vai passar pelo American Way of Life, o estilo de vida americano, tão famoso estilo de vida americano, onde eles estão com lanchas, estão fazendo piquenique, né? Estão curtindo a vida, né? E aí a gente pode ver também nessas imagens, isso tudo, pessoal, são imagens da época, dos jornais da época, dos folhetos da época. E aqui também, ó, geladeira cheia, né, as crianças com lanche, todo mundo aqui simbolizando fartura, simbolizando uma boa época que eles viveram, né, em meio a tudo isso, essa nova fase que eles viviam. E também vale salientar que foi justamente nessa época que o Capitão América surgiu. O Capitão América, ele como esse símbolo do patriotismo, um símbolo da força, do homem que não abre mão, mesmo que apanhe, mesmo que ele não suporte, mas ele vai até o fim. Isso tudo simboliza a força do americano. E o Capitão América surgiu justamente nessa época. Vocês estão vendo aqui ele dando um soco no Hitler, né? Isso tudo simbolizando poder, todo um bom momento que ele está passando. Entretanto,
acontece um fato que eles não esperavam. Com o passar dos anos, a França e a Inglaterra começam a se reestruturar financeiramente. Eles vão se reestruturando e vai chegar uma hora que eles vão dizer: Estados Unidos, eu não preciso mais de você, não quero mais dinheiro emprestado. E aí a França e a Inglaterra, eles começam a andar com as próprias pernas. E aí agora os Estados Unidos, como é que os Estados Unidos vai agora manter sua estrutura? Se as duas potências não estão mais comprando, se as duas potências não estão mais pedindo dinheiro emprestado a eles, né? E aí agora vem o momento da crise. A crise de 1929, a decadência, o índice de desemprego altíssimo, empresas com produtos fabricados, mas ninguém comprava, superprodução, né? Tudo isso estava acontecendo nos Estados Unidos, não tinha ninguém para comprar, não tinha ninguém mais para poder investir nos Estados Unidos, porque a estrutura dele era para comportar esses dois países. Porém, os dois países não precisam mais dele, e agora começa o declínio dos Estados Unidos. E aqui vocês estão vendo imagens reais da época, todo mundo desempregado, a miséria em alta, a fome, e aí a crise instalada nos Estados Unidos. Vocês podem ver também aqui, né, todo mundo, uma crise generalizada. Nos Estados Unidos não existia mais emprego, não existia mais a mão de obra, os investimentos. E aí está implantada toda a crise. Quero deixar bem claro que o sistema de governo dos Estados Unidos naquela época era um sistema de governo capitalista, não havia intervenção do Estado. Era política da oferta-procura. Só se sustenta se tiver um comprador. Se não tiver um comprador, quebra. Né? Ou seja, não existia alguém que administrasse o dinheiro público. Não existia uma intervenção do Estado. Né? Eles eram totalmente capitalistas. E aí eles vão perceber que o sistema deles é falho. Né? Eles precisam de uma nova administração, eles precisam de uma solução para que o contexto daquele lugar mude. E aí, no governo de Franklin Roosevelt, ele assina o termo chamado New Deal, chamado Novo Dia, é onde a intervenção do Estado chega para recuperar toda a economia do país. E agora o Estado vai emprestar dinheiro aos bancos, para os bancos poderem fazer empréstimo para as pessoas, né? Eles agora vão investir na parte de empresas, e aí agora o Estado, parcialmente o Estado agora vai cuidar da economia dos Estados Unidos, fazendo com que eles retomem o comércio, retomem o poder que eles tinham financeiro, tá bom? E aí a gente encerra essa parte da crise de 1929 e a gente já migra para os regimes totalitários. Vamos entender agora o que são os regimes totalitários. Regimes onde as falas e os discursos políticos são muito perigosos. Aparentemente aparenta ser muito legal, muito bom, porém na prática é muito complicado. E aí a gente vai entender um pouco. Essa imagem ela fala muita coisa, porque justamente no regime totalitário você não tem nem voz nem vez. Você não pode ver, como ele fala aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem aí? Se você vê alguma coisa e falar, você é punido, você é preso, você é morto, enfim. Depende muito do país também, né? E o regime totalitário é isso. E aí, quais são as características de um regime totalitário? Vamos ver alguns aqui. Vamos entender que o regime totalitário ele é bastante, extremamente patriótico. O culto à nação, o culto onde nada, não existe negociação quando se fala de nação. Você tem que dar sua vida pela nação, sua nação é tudo. Ele vem com um totalitarista vem com esse discurso, tá certo? Também o culto à personalidade do líder. Quando você olha para aquele líder e não vê nenhum erro dele, você, mesmo que ele fale, mesmo que sejam ideias mirabolantes, como diz a história, mas você acaba ficando fanático por ele.
né? É o culto ao líder, onde a propaganda mostrando o triunfalismo, mostrando aquela figura patriótica do representante de uma nação, né? E o totalitarismo traz justamente isso. E aí eles tomam algumas medidas para que o governo possa seguir e as pessoas possam ser direcionadas nesse regime. O que é que acontece? Eles vão colocar a polícia secreta, muitos fizeram isso depois da história. Que polícia secreta é essa? Onde elas vão estar, são espiões que estarão na cidade, em lugares populares, e se alguém criticar o governo, se alguém falar mal daquele líder ou daquela pessoa, ela é punida, ou ela é presa, ou ela é morta, né? Também não existe liberdade de ideias, não existe liberdade de expressão, não existe autonomias, é um partido só, não existem outros partidos, né? E aí acaba isolando o poder apenas para essa pessoa, todas as concepções apenas para uma pessoa, né? Enfim, o regime totalitário faz isso. E também a propaganda e os comícios, a popularidade, a questão de tirar as pessoas de desemprego, sempre uns discursos bem fazendo com que o popular seja triunfante, mas na verdade tudo se envolve no meio do líder. O totalitarismo é isso, fazer com que o líder ele seja a principal figura. E aí vemos também a criação do fascismo. O fascismo são concepções totalmente separatistas, onde eles vão segregar pessoas pelas suas raças e nações. E aí o que é que vai acontecer? Se inicia o fascismo na Itália. Na Itália, com o seu principal líder, Benito Mussolini. Ele será e foi um grande autoritário, fazendo com que as pessoas se agradassem. Por quê? O que acontece? A Itália fez parte da Primeira Guerra, porém ela não ficou satisfeita. A Itália estava aliada dos vitoriosos, que foi a França e a Inglaterra, porém a Itália não recebeu nenhum benefício da guerra, né? E aí eles vão ficar insatisfeitos. E aí o que é que vai acontecer? A Itália vai haver várias crises nacionais na Itália, vários impostos cobrados, vão haver vários conflitos de ideias, e aí Mussolini vem como esse salvador da pátria, esse cara que vai tirar todo mundo do desemprego, vai trazer de volta o patriotismo, vai trazer de volta o orgulho italiano, né? Os fascistas, essa galera dos regimes totalitários, dos autoritaristas, eles têm um cunho muito forte do patriotismo, do orgulho da nação, né? Eles fazem isso demais. E aí, Mussolini era chamado de o orgulho nacional, porque ele representava uma nação, ele tinha o orgulho da nação dentro dele. E aí, como um governo totalitário, não existe liberdade de imprensa, né? Não existe liberdade de expressão, e também a censura dos partidos. Partidos que existiam para fazer parte da política agora não existem mais. Censura tudo. Vamos censurar tudo aí. Só o que vale agora é o meu partido, as minhas ideias e pronto. Não existe conversa. É assim que funciona no sistema autoritário, tá? E aí ele vai implantar o fascismo na Itália, né? E também a ligação com o Vaticano. Agora a igreja vai andar de mãos dadas com Mussolini, porque justamente no Vaticano que a igreja está instalada, né? A base da igreja católica está instalada, e aí eles têm que ter essa aliança. Essa aliança foi feita justamente por causa disso, né? E aí o que é que acontece? Existe uma aliança entre a igreja católica e Mussolini para que a igreja possa ter posse e dizer que o Vaticano é o seu Estado de fato, né? Vamos ver outro exemplo de autoritarismo, né? E aí vamos prestar atenção na maior figura da Rússia.
que é Stalin. Stalin, ele vai implantar o stalinismo na Rússia. Quando Lenin morre, né, eu falei isso na aula passada, quando Lenin morre, vai haver um conflito para ver quem vai ficar na liderança, se era Trotsky ou Hitler. E aí Stalin, ele consegue esse apoio e ele consegue ficar na liderança da Rússia. E aí o que vai acontecer? Inicialmente, ele vai fazer com que o mercado ande. Né? Como todos sabemos, a Rússia foi o primeiro estado comunista, declarado comunista. E aí ele vai trazer algumas ideias, como o estilo da agricultura coletiva. A agricultura não pode ser privada, você não é dono da sua terra, a agricultura é coletiva, tá? O desenvolvimento industrial e a alfabetização. Ele vai fazer todos esses trabalhos sociais no meio da Rússia, porém, o regime autoritarista funciona dessa forma. E apesar dele fazer essas boas ações, mas como não era tão diferente dos outros, você não podia criticar o governo. Era um crime você falar de Estado, era um crime você falar do governo. Se você falasse do governo, né, você poderia ser preso, ou até morto. Né? Todos vão ter o mesmo sistema, muito parecido. Né? E aí, na Rússia não é diferente do Estado, e o mais conhecido que nós sabemos se chama Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele foi a principal liderança de uma época. Ele marcou uma época através do seu orgulho. O que aconteceu? Como sabemos, a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era uma superpotência de guerra. A Alemanha tinha grandes influências econômicas. E aí o que vai acontecer? A Alemanha perde a guerra, chega ao Tratado de Versalhes e diz: olha, Alemanha, vocês não podem mais criar exército, vocês vão ter que cobrar, vão ter que pagar um imposto altíssimo à França e à Inglaterra. Vocês agora vão ter que devolver as terras que vocês roubaram da França. Todo o prejuízo que vocês deram aos nossos aliados, à França e à Inglaterra, vocês vão ter que repor. E aí, o Tratado de Versalhes quebrou a Alemanha. O contexto da Alemanha durante o fim da Primeira Guerra foi um dos piores, onde a fome era predominante, o desemprego, todos os contextos sociais estavam em crise. E aí chega Hitler. Todo mundo estava triste, todo mundo estava sem esperança, ninguém mais tinha uma esperança para alguém melhorar a situação da Alemanha. E aí chega Hitler, com seu discurso. Ele era muito forte, ele tinha uma oratória muito boa, né? Seus discursos de autoritarismo, de amor à nação, de orgulho, de revitalização de um país que era grande e que caiu. E agora eles vêm com os discursos de que a Alemanha precisa voltar. E aí, né, as pessoas começaram a ver nele um salvador. As pessoas começaram a achar esperança nele. E aí, como vocês podem ver, ele era muito popular. A população aceitava muito Hitler, porque ele era esse cara que chegava, trazia esperança para a nação, trazia aquele discurso do patriotismo, da Alemanha é o maior de todos, é o mais forte, né? E o povo alemão é o melhor de todos, os outros não prestam, enfim, né? E aí ele implanta o partido nazista, né? Ele vai criar uma associação à parte, que será dos nazistas, né? E aí ele vai começar os seus regimes. O regime de Hitler era bastante complicado, né? Porque com o passar do tempo ele começou a ficar extremista mais do que já era. Ele percebia que a Alemanha naquela época era lotada de judeus e outros povos. E aí ele entendia que a doença da Alemanha estava nesses povos diferentes, né? E aí a doença da Alemanha eram os judeus, eram aquelas pessoas que não faziam parte da raça alemã. E aí ele entendia que os alemães eram uma raça superior. E quem não fosse alemão devia ser exterminado porque não merece, né? E aí ele ficou marcado justamente pelo seu regime
por tudo que ele fez, né? Ele era muito autoritário, vocês podem ver aí, um cara que tinha uma força militar gigantesca, né? Ele era um cara que também segregava, ele odiava negros, odiava judeus, né? Ele fazia com que você não fosse assim. Se você fosse de fora, você era um indigente, né? Só a raça ariana, a raça dos alemães, era considerada a raça digna, a raça superior, né? E aí, como sabemos, milhões e milhões de judeus foram mortos por causa dessa ideologia nazista, uma ideologia que separa, uma ideologia que mata pessoas que são diferentes, entre aspas, né? E aí, para eles são os mais fortes, são os mais poderosos. E aí, o governo de Adolf Hitler fica marcado como um dos maiores autoritários e ditadores da época. Quem falasse mal de Hitler sofria as mesmas consequências, ou era morto, ou era preso. Enfim, vários judeus foram para os holocaustos, as câmeras de gás, os fuzilamentos, tudo o que acontecia, né? Enfim, a Segunda Guerra Mundial também, tudo isso aí foi influência do autoritarismo de Adolf Hitler, nessa figura que ficou marcada na história, um dos maiores ditadores e um mau exemplo de governo, um governo separatista, um governo que separa pessoas, que pune pessoas, não aceitam opiniões, não aceitam as diferenças, né? E fica aí o nosso assunto de regimes totalitários e mostrando para vocês um pouco dos autoritários. E para fechar nosso assunto, vamos ver aqui um pouco de Hitler. Hitler, quando Mussolini, quando instaura o fascismo, outros países vão adentrar, eles vão aceitar esse governo para eles. Estamos vendo aqui Hitler, estamos vendo aqui Mussolini, e aí os dois posteriormente seguiram um governo muito semelhante ao deles, que vai estar aqui o Antônio Salazar, certo? E vai estar aqui Francisco Franco. Então Salazar com o salazarismo, sua forma de governo, e Francisco Franco com o franquismo, todos com a mesma concepção, todos autoritários, todos ditadores, limitando a liberdade, o direito de indivíduo ser humano, uma política totalmente fechada, onde só eles têm a voz e a vez. Beleza? É isso aí, nosso assunto se encerra por hoje. Beleza? Dúvidas, falem conosco, estamos à disposição de vocês. Dê uma lida novamente sobre esse assunto que é muito importante. E é isso aí, Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.